oftalmologia foi um dos primeiros ramos da medicina a ser tratado como especialidade independente. Os antigos egípcios já estudavam o órgão da visão, mas a oftalmologia clínica começou realmente com os gregos. Hipócrates e seus alunos estudaram minuciosamente as doenças oculares. Datam dessa época as primeiras descrições anatômicas do olho. A invenção do oftalmoscópio, em 1851, aparelho que serve para observar o interior do olho, atribuída a Hermann von Helmholtz, permitiu relacionar deficiências visuais a estados patológicos internos. Neste bloco, vocês vão conhecer um pouco sobre o profissional da área de oftalmologia que estuda, diagnostica e trata de doenças do sistema visual. Meu nome é Giovanni Gomes, certo? Sou médico oftalmologista e estamos aqui no programa Vocações para falar sobre o médico oftalmologista, né? A primeira coisa, assim, o que me levou à medicina, né? Assim, desde criança, meu pai, por estar ligado à área de saúde, apesar de não ser médico, mas tinha uma grande ligação com o médico e amizade, e aquilo desde criança me chamou a atenção. E assim, desde que eu me lembro, eu não me lembro de falar em outra profissão, só me lembro de ser médico, né? Assim, dessa vontade de ser médico, né? E todo médico, assim, ele quando criança, ele quer ser um grande cirurgião, né? Quer ser um cirurgião, né? Então, você tem aquela coisa de você querer abrir o paciente, né? De salvar a vida, aquela coisa, né? Que é um sonho de criança. Mas isso realmente, depois que você entra na faculdade, né? Você começa a ver as outras especialidades, né? Que a medicina tem N números de especialidades. E à medida que você vai tendo contato com aquelas especialidades, você vai se identificando com aquela especialidade. Eu já no final do curso de medicina, depois de ter contato com a oftalmologia, até por ter problema de visão, né? Porque eu sou míope, não sei se por isso, mas de certa forma aquilo lhe chama a atenção, né? Então aquela coisa de você começa a conhecer a especialidade e começa a admirar os profissionais que trabalham com aquilo, né? Dia 7 de maio nós comemoramos o Dia do Oftalmologista e eu queria falar algumas coisas sobre o médico oftalmologista. Primeira coisa, o que tem que se entender é que o médico oftalmologista, antes de ser oftalmologista, ele é médico, né? Ele tem que fazer a opção pela medicina, que você, né, escolhe a medicina, você vai fazer 6 anos de faculdade, né, na carreira de médico, e você termina a faculdade como médico generalista, né? Como se chama o médico que se formou e não tem a especialização. E após a sua especialização, você vai fazer um concurso onde você vai fazer a especialização em oftalmologia, né? Ou em qualquer outra área, né? O curso de residência em oftalmologia, eles são 3 anos, né? Você tem 6 anos de medicina, com mais 3 anos de oftalmologia, né? Então a carreira do médico oftalmologista, de modo geral, são 9 anos. E dentro disso ainda, você ainda tem as subespecialidades dentro da oftalmologia. Porque quando você estuda a parte de oftalmologia, o médico geralmente se direciona para alguns campos dentro da oftalmologia. Como a parte, por exemplo, que o médico vai tratar mais do segmento anterior, que a gente chama aquele médico que trata das doenças como catarata, né? As doenças como glaucoma, as doenças. Então, existem os médicos do segmento anterior e os médicos de segmento posterior que tratam, como por exemplo, o médico retinólogo, né? Isso aí são o que a gente chama de subespecialidades. E essa subespecialidade, ela demanda mais tempo ainda, né? Geralmente 1, 2, 3 anos de uma subespecialização.
importância do médico oftalmologista é que ele saber que o olho ele está inserido dentro do corpo humano, né? E o corpo humano ele é um conjunto integrado. Você não pode tratar o olho como se ele fosse uma coisa em separado. O olho ele é repercussões de muitas doenças, como a diabetes, a artrite reumatoide, né? Várias doenças cardíacas podem provocar, né, o que a gente chama de vasculopatias, que são doenças dos vasos, né, causar infartos, tromboses, né. O glaucoma, ele é uma doença, ela é uma neuropatia, quer dizer, é uma doença do nervo, né. Então, a visão, o olho, ele é um órgão que ele está ligado diretamente com o cérebro, porque nós enxergamos com o cérebro. A região occipital, onde fica a região da visão, ela é ligada no olho através do nervo óptico. E o nervo óptico, ele quando chega no olho, ele se abre para receber com aquelas células especializadas, receber a imagem e levar para o cérebro. Então, o olho humano, ele é um órgão que ele está inserido dentro do corpo humano. E para você tratar o olho, você precisa ser um médico. Você precisa ter noção da medicina como um todo. O oftalmologista ele tem que tratar o olho entendendo todo o conjunto do corpo. A disfunção da ATM, que é essa articulação temporomandibular, ela dá uma dor ocular, uma dor no fundo do olho, uma dor que a gente chama uma dor referida, que leva muitos pacientes para o consultório. E a gente precisa entender que essa articulação temporomandibular, quando ela está em disfunção, né, ela está mal inserida, ela pode causar uma doença no fundo do olho, né, uma dor no fundo do olho. Então eu estou dando só alguns exemplos para a pessoa entender, né, que a medicina ela está intrinsecamente ligada à oftalmologia. O médico oftalmologista, ele tem outra coisa também que atrai muito a oftalmologia, inclusive foi uma das coisas também que me atraiu, é essa coisa do médico, o médico oftalmologista, ele não dá plantão de modo geral, né? Existem os plantões de oftalmologia, mas são coisas mais restritas, né? Então o médico oftalmologista, ele tem mais consultório, né? Então ele consegue programar melhor a sua vida, a sua agenda, porque ele trabalha em consultório, né? Ele tem a parte de lente de contato, né? Que você faz a parte de adaptação de lente de contato, e a parte cirúrgica, né? A oftalmologia ela é uma especialidade eminentemente cirúrgica. Inclusive, dentro da faculdade, ela está dentro da cirurgia, né? Então, a cirurgia é uma coisa assim que gratifica muito, né, o cirurgião, porque você recupera a visão, você dá, né? Então, o médico oftalmologista ele pode trabalhar em várias áreas, né? Hoje existe, como eu já disse, subespecialidades dentro da oftalmologia. Tem médico hoje que trabalha só com a parte de oftalmologia pediátrica e, por exemplo, estrabismo. Tem médico que trabalha mais só com catarata, né? Tem médico que trabalha hoje só mais com retina, né? Tem médico hoje especialista só em glaucoma, né? Não que o médico oftalmologista ele é formado para ter toda essa noção, mas hoje já se segmentou esses profissionais, e são profissionais que se aprofundam mais naquela área. O mercado de trabalho, hoje você tem assim, o oftalmologista hoje ele está inserido dentro de um quadro que ao mesmo tempo você tem a falta do profissional no interior da cidade, né, nos interiores, né, do estado, e você tem uma grande quantidade de médicos na capital, né? E isso eu acho que não é só em oftalmologia, são em todas as áreas, né? E porque o médico hoje ele quer ter qualidade de vida e o que ocorre muito no interior é que os médicos eles não são estimulados a irem para o interior. Os médicos, por que o médico não vai para o interior? Muitas vezes não volta para a sua cidade, porque muitas vezes
ele não é estimulado a ir para o interior. E quando ele vai, ele muitas vezes está ligado a um grupo político, a uma coisa que muitas vezes deixa ele escravizado daquele grupo, né? Então o médico, quando ele vai para esses programas de saúde da família, para essas coisas, muitas vezes, quando muda o prefeito, aí lá vai. Você se muda com toda a sua família, faz toda uma estrutura familiar no interior e de repente mudou o prefeito, mudou aquele grupo político e de repente você é colocado de lado. Aí lá vai você voltar de novo para de onde você veio. Mas de modo geral é um mercado bom, né? Assim, eu especialmente não tenho nada a reclamar assim, da minha profissão, gosto muito dela, me sinto gratificado dentro da minha profissão, dentro dos limites que a gente tem que ter, né? como profissional, e eu acho que é uma boa carreira a se seguir, né? Para as pessoas que querem seguir a oftalmologia. Assim, ao médico, né, que deseja oftalmologia ou a pessoa que deseja fazer medicina e ser um oftalmologista, o que eu desejo realmente é que tenha boa sorte, né? O profissional de oftalmologia é um profissional assim, que ele tem muita chance de exercer a medicina na sua plenitude, porque a medicina ela tem as várias vertentes, né, que você pode servir ao público, você pode fazer a medicina pública, você pode fazer a medicina particular, né, de convênio particular, e você pode também fazer a medicina pública de uma maneira, né, que você possa também ter aquela gratificação, né, como ser médico, né, e não ser uma coisa puramente mercantilista, né. Então, na oftalmologia você tem a grande oportunidade de você fazer o bem, de você, né, recuperar a visão das pessoas, né, que precisam, e você tem essa oportunidade também trabalhando pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, né, apesar de estar um pouco sofrido, né, mas você tem essa oportunidade.